Quando você tá falando de 2010, até tinha a lei, né? Tinha uma lei que era... Até eu me lembro do Porchat no Rio, você aqui em São Paulo, que era uma coisa assim, tipo... lutando contra a censura das piadas. Que essa passeata aí foi até depois. Um pouco antes eu me lembro que o que começou a acontecer foi que a classe de atores do Brasil começou a ficar puta com o stand-up. Por quê? O Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta falando para os atores do Rio de Janeiro que por um período os atores do Rio de Janeiro tentaram proibir que tivesse stand-up em teatro. Eu lembro disso. Dizendo que stand-up não era arte, porque tinha piadas ofensivas, e aí os exemplos das piadas que o stand-up era feito para ofender, começou a narrativa que o stand-up era feito para ofender. E sempre era citado como exemplo eu e o Rafinha. Nós dois éramos os grandes vilões da comédia brasileira. Os maiores. Nós éramos os maiores. E principalmente por causa do CQC também. Então começou a ter isso, começou a ter uma panela de comediante no Rio de Janeiro que começava a falar esse humor de São Paulo, começaram a taxar o stand-up como humor de São Paulo sendo do mal. Eu presenciei um chilique, que eu não vou falar o nome da atriz, mas posso falar no seu ouvido. Ah, não. Aí é... Não, mas o microfone sai aqui. Era uma atriz global, eu não vou falar o nome dela. Mas eu estava em cartaz no Frei Caneca, e eu cheguei, e eu tava com 2 sessões lotadas meia-noite. Eu lembro. E ela tava fazendo a peça dela, Globo, Lei Rouanet e o caralho. Eu era só um cara com essa roupa fazendo show. Tinha 2 sessões lotadas. Ela foi até o meu camarim, que eu cheguei antes, tava no camarim, começou a gritar: vocês do stand-up estão aqui, droga! Ah, que saco! Ela deu um chilique. Quem vocês acham que são? Tô fazendo aqui peça pra 10 pessoas e saio aqui ver Safira, vão se fuder, vocês não são atores e não sei o quê. E saiu. Depois te falo o nome. Mas ainda é famosa essa Com essa voz? Global. Com essa voz que ele fez, com certeza é Maria Fernanda Cândido. Não era. Essa voz é da Suzana Vieira. Suzana Vieira. Não, eu sei, mas e assim... ela deu um puta chilique que eu não entendi nada e saiu. Ou seja, a classe artística, quando viu o stand-up lotar teatro sem precisar pegar lei, sem precisar viajar com um ônibus de produção, tipo, não, mano, nós vamos com a calça aqui, ó. Você vai com a sua roupa e lota 3 vezes o teatro. Eles ficaram muito putos. O artista global, ele é o taxista e a gente é o Uber. Isso que aconteceu. Foi aquela transição ali. Mas eu comecei a... Primeiro, tem a inveja, que é isso. Segundo, eu comecei a perceber que tinha um outro ponto de incômodo na tal classe artística com o stand-up. Sabe qual é o outro ponto de incômodo? Para você ser um ator renomado, ir para o cinema brasileiro e ser reconhecido no Festival do Teatro, você faz um curso de teatro na USP, com os professores do teatro. E lá você vai aprender muitas outras coisas além de atuar. Você vai aprender a ser do bem. Você vai aprender a ter a agenda correta social. E quando você entra nessa máquina, eles dão um aval. O sindicato dos atores dá o aval para que você possa ser um ator de verdade. E não é à toa que porque existe uma hegemonia na classe artística brasileira que é da mesma corrente política e ideológica. Ó, eu sou formado em teatro. Você tem toda a razão de falar que o teatro é completamente de esquerda. Eu não sou um cara de direito, Maurício sabe, e eu fui um cara meio jogado de lado no teatro por algumas opiniões. Sei lá, questão de, vou abraçar o teatro para não derrubar. A máquina de produção te rejeitou. Isso, por algumas opiniões diferentes. A linha de produção te rejeitou. Só que eu acho que também existe uma... E aí eu não sei foi quem começou, uma coisa do stand-up pra cá, do tipo, porra, cara, não vou atuar, não vou ser ator, não vou fazer teatro, não vou usar a técnica do teatro. Também acho que tem. Mas aí tá... mas aí que eu quero... esse é o ponto que eu vou chegar. Pra você ser e eu não acho que você tá levando pro lado artístico, técnicas artísticas, e não é esse o ponto. Tá. O que eu tô dizendo é... Público. Não, o que eu tô dizendo é doutrinação ideológica mesmo. Sim. Esse foi um ponto de medo que eu vi acontecer. A classe artística brasileira sabe que um ator só chega no topo passando pela linha de produção, aprovação dos professores, aprovação do sindicato, aprovação... Ele está pronto. Aprovação do grupinho. Isso. Eles já viram que a sua opinião está doutrinada de acordo com o que os verdadeiros atores pensam e devem falar. Isso. Quando eles viram o stand-up, eles ficaram com medo, que eles falaram, peraí, esse merda
saiu de Santo André, esse merda saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, subiu num palco, encheu 3 sessões de teatro e tá falando o que ele quer sem passar pelo nosso crivo doutrinário? E sabe qual é o argumento? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque ele está falando coisas que nós não aprovamos. Ele está defendendo que pode fazer piada de tudo, mas e a nossa agenda? Ele não está com a nossa agenda. Será que é mais agenda ou será que é mais uma coisa do tipo assim, ele não passou pelo que a gente passou e fica naquela coisa... Se você não passou pelo que eles passaram, mas rezar a ladainha, você vai ser bem aceito. O jornal vai te chamar de gênio. O problema é que eu acho que tem uma crítica pro stand-up em geral. Eu acho que, inclusive, os stand-ups de esquerda, que é dessa turma e tal, também... É quase assim... Eu até acho assim engraçado, porque os caras acham que eles são aceitos na sapatota, mas a sapatota por trás fala assim, é o cara do stand-up. Tem isso. Entendeu? Tem isso. Tem uma coisa, né? Isso. Tipo, legal, você diz que você é dos bons da turma. Isso. Mas ainda é uma coisinha... Isso. Né? Entre a escória, a gente aceita. Tá, vou te ensinar a ser ator em breve. Porque tem esse histórico, que o stand-up é menor, tem esse histórico sim. Então, por exemplo, você tem... Cara, hoje na comédia, como já foi na música, certo? Você tem... a panelinha define quem é o gênio. Quem que é o gênio? É o Caetano Veloso e Chico Buarque. Quem é a panelinha? A panelinha é quem tem a hegemonia do jornal. É um esquema. Ou seja, a panelinha seria o opressor. Porque a gente brinca de opressor e oprimido. Eu já ouvi tanto esse discurso bosta do tipo, não se bate no oprimido, se bate no opressor, sem entender às vezes que o opressor, às vezes é uma reunião de militância também que pode ser opressor. Isso. Claro. Ué, não é? Quem é oprimido? Pega meu número de processo, pega o número de processo do Léo Lins. Quem que tá sendo oprimido aqui pelo Estado? E tem gente a favor de quem tá oprimindo. Eu tava falando um negócio pro Gabi ali, que eu falei uma parada que é o seguinte... É polêmico eu vou falar, mas assim... porque o opressor é o cara que faz piada com a mulher, não sei o que. Eu falei, mas vamos lá, assim... Eu não tenho nenhum problema com militância, porque eu acho que a militância é diferente de militância radical. Porque tem militância de tudo. Eu concordo. Tem militância de comédia, tem militância de esquerda, militância de mulher, militância gorda. Não tem problema com militância. Acho que a militância até tem uma coisa do tipo... A militância é pessoas que se juntam em prol de alguma causa. A gente não milita para não ter censura na comédia? É uma militância. Só que a militância, quando ela se torna radical, ela vira opressora. Porque quem cuidava das mulheres, quem mandava nas mulheres antigamente era o pai da mulher, depois foi o marido, e agora é a mulher. Tipo, a mulher, ela fala assim, eu quero fazer isso, aí a outra mulher fala, você não pode fazer isso, você não pode gostar disso, você tem que usar essa roupa, você não pode... Então é uma opressão. Então quando a militância ela se torna radical, ela também passa a ser opressora. Claro, depende da mulher. Se a modelo gostosa usar um biquíni na propaganda de cerveja, ela é machista. Então. Mas se a cantora pôr um fio dental, rebolar, mostrar o cu, mas for esquerdista, aí ela é empoderada. Ela é empoderada. Só depende do lado que ela tá. Entendeu? A virtude se resume ao lado que você está. Vamos lá, o gay. O gay antigamente era o quê? Puta, o cara era oprimido, não sei o quê. Aí chega um momento que o gay, ele fala, cara, eu sou gay, eu tô em 2023, mas tem uma militância gay que fala o que ele pode e não pode gostar. Isso eu não gosto. Isso não é uma opressão? Aí ele não é gay o suficiente. Aí o cara não é gay. Esse gay a gente não quer. O cara é o gay de direita. Ele não pode ser gay de direita. O preto votou no Bolsonaro, aí ele é um preto, não é preto o suficiente. Aí ele é capitão do mato. Capitão do mato. Aí o xingamento racista pode. É o racismo do bem. Entendeu? Então mas você a militância é uma opressora. É, óbvio que é. E mais, né? Eu tava falando, por exemplo, fazer um paralelo do que a gente já viu acontecer na cena de música com a cena artística. Então eles se fecham lá numa panela. Então os caras vão lá e militam lá. Então fica um punhetando o outro. Então o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil são gênios. O jornal chama de gênios. Aí vai o Odair José, Valdir Soriano, que nem milita contra nem a favor, mas faz o trabalho deles. Popularesco. Popular é o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Quem gosta é pobre. É coisa popularesca. Agora vai o Wilson Simonal, que era um militar, que não gostava desse tipo de ideologia. Intelectualizado. Que o Wilson Simonal, que realmente não queria saber disso por causa que não fazia parte da panela, então ele precisa ser demonizado até ser destruído. E assim é na comédia. Vai o comediante hoje, paga pedágio ideológico, o jornal é um gênio. Vai o comediante, não quer pagar pedágio pra ninguém? Tá fazendo lá aquelas coisas dele lá, o tiririca, popularesco, ninguém liga. Agora vai o comediante peita, aí é um inimigo, precisa ser destruído.